O cenário é digno dos filmes de ficção científica mais surrealistas que existem. Estamos no Rio de Janeiro da década de 1960, auge do crescimento urbano, dos veículos tomando as ruas, dos altos prédios erguidos, uma modernização já vista em outras partes do país. Mas aquele 20 de agosto de 1966 possui um elemento diferente de qualquer outra coisa já vista antes em território tupiniquim. Na encosta do Morro do Vintém, em Niterói, o jovem Jorge da Costa, de 18 anos, busca um espaço para a prática de seu hobby predileto, soltar pipas. Entretanto, tudo mudou quando, ao atravessar um terreno acidentado, ele encontrou os corpos de duas pessoas estiradas no chão. O que torna isso bizarro é o fato delas usarem um sobretudo preto e estranhas máscaras feitas de chumbo. Um dos mistérios mais assustadores do Brasil. Perto dos corpos, a polícia encontrou uma garrafa de água vazia e um pacote com 2 toalhas. Testemunhas dizem ter visto um OVNI. Até hoje, não se sabe o motivo das mortes. Este é um caso muito estranho, do começo até o final. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. No dia 20 de agosto de 1966, um sábado, 2 homens foram encontrados mortos no alto do Morro do Vintém, no bairro Santa Rosa, em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Nenhum sinal de violência ou luta corporal foram encontrados. Os corpos estavam próximos, um ao lado do outro, deitados de costas no chão, em cima de uma espécie de cama feita com folhas de pitomba, uma espécie de palmeira, os quais foram cortadas com alguma faca ou algo similar. Os corpos estavam bem vestidos, com ternos limpos e com capas de chuva, e em adiantado estado de putrefação. Do lado dos corpos havia um estranho marco de cimento, uma garrafa de água mineral magnesiana, uma folha de papel laminado que foi usada como copo, um embrulho de papel com 2 toalhas, um par de óculos preto com uma aliança em uma das hastes, um lenço com as iniciais MAS, 2 toscas máscaras de chumbo, um papel com equações básicas de eletrônica e um estranho papel com a seguinte escrita: 16h30, está no local determinado. 18h30, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais e aguardar sinal, máscara. A autópsia realizada nos corpos pelo médico legista Dr. Astor Pereira de Mello nada revelou como a causa mortes, pois não havia sinal de violência, de envenenamento, de distúrbios orgânicos e total ausência de contaminação por radioatividade. Foram realizados diversos exames toxicológicos em diversos pedaços das vísceras e todos deram negativos. Os documentos que portavam permitiram facilmente identificar que eram os técnicos em eletrônica e sócios Miguel José Viana, 34 anos, e Manuel Pereira da Cruz, 32 anos, moradores na cidade de Campos do Goitacazes, interior do estado do Rio de Janeiro. Os exames grafotécnicos realizados nos bilhetes provaram que a caligrafia era de Miguel José Viana. Para complicar ainda mais, na noite em que os radiotécnicos morreram, em 17 de agosto de 1966, uma quarta-feira, várias testemunhas telefonaram para a polícia para informar que haviam visto um objeto voador não identificado, OVNI, no alto do Morro do Vintém. Ou seja, um estranho objeto, de forma arredondada e com um ralo de luz intensa, sobrevoando o local onde foram encontrados os corpos. Até hoje, a polícia não soube explicar o que realmente aconteceu. Era agosto de 1966. Não se sabe corretamente o dia, mas as 2 máscaras de chumbo foram feitas pelos radiotécnicos em sua oficina em Campos, Rio de Janeiro, pois lá foi encontrado o restante da placa utilizada. Em 16 de agosto à noite, terça-feira,
o Manuel Pereira da Cruz informou para sua esposa Nelly que iria para São Paulo, juntamente com Miguel José Viana, seu sócio, casado, para comprar um carro usado e alguns componentes de eletrônica para o estoque de sua oficina. Ele embrulhou 2.300.000 cruzeiros, $1.000 aproximadamente, para levar na viagem. Em 17 de agosto, quarta-feira, às 9 horas, os radiotécnicos tomam ônibus na rodoviária de Campos, com destino a Niterói, e não São Paulo, como haviam informado a família. Minutos antes de partir de Campos para Niterói, Miguel encontrou uma sobrinha, com quem teve o seguinte diálogo. "Tá indo para onde, tio?" "Para São Paulo." "Vai fazer o que em São Paulo?" "Comprar um carro." "Em São Paulo? Por que o senhor não compra aqui? É mais barato." "Eu preciso saber de uma coisa. Depois, quando eu voltar, eu te conto se acredito mesmo nessa história de espiritismo ou não." Em 17 de agosto, quarta-feira, às 14h30, eles chegam na rodoviária de Niterói. Entre as 14h30 até o instante em que eles morreram, a polícia descobriu que eles passaram em uma loja de componentes eletrônicos, onde eles eram fregueses, a Fluoscope, situada na Travessa Alberto Vitor, número 13, no centro de Niterói. Passaram também em uma loja e compraram capas de chuva. E, embora estivesse chovendo no momento, saíram da loja às pressas sem vestir as capas. Passaram em um bar, situado na Avenida Marquês do Paraná, e compraram uma garrafa de água mineral magnesiana, não esquecendo de pegar o comprovante do vasilhame para poder devolver na volta. A pessoa que os atendeu nesse último estabelecimento disse que Miguel parecia estar nervoso e a toda hora consultava as horas no relógio. Aquele dia estava chuvoso e escurecendo rapidamente. O vigia Raulino de Matos, morador no local, viu quando Manuel e Miguel chegaram ao pé do morro em um jipe, dirigido por um homem loiro, juntamente com outras 2 pessoas até hoje não identificadas. Manuel e Miguel desceram do jipe e subiram o morro a pé. Durante a investigação efetuada posteriormente, foi notado que no caminho do Morro do Vintém existia um centro espírita, o qual realizava estudos e pesquisas espirituais. No entanto, não foram encontradas provas do contato de Miguel e Manuel com membros deste local. Mas poderia haver alguma ligação? Tendo em vista a localização do centro espírita no caminho em que Miguel e Manuel fizeram até o Morro do Vintém? Quem dirigiu o jipe que levou as vítimas até o pé do Morro do Vintém? Seria alguém que ajudou a orientá-los em sua experiência? Existe a certeza de que Miguel e Manuel foram orientados por alguém com conhecimento intelectual superior, devido aos detalhes dos procedimentos que realizaram no Morro do Vintém. Mas quem seria essa pessoa? Na manhã de 18 de agosto, quinta-feira, um garoto de 18 anos, Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos, que estava caçando passarinhos, viu os corpos e avisou o guarda Antônio Guerra, que servia na rádio patrulha. Posteriormente, esse guarda foi ouvido pelo delegado Venâncio Bittencourt, que comandou as investigações para saber por que demorou 2 dias para ir ao local onde foram achados os cadáveres. Admitia-se que o guarda ou outra pessoa teria revistado os cadáveres para se apropriar do dinheiro, mas nada ficou comprovado. Em 20 de agosto, sábado, 2 dias depois, por volta das 18 horas, um garoto também de 18 anos, Jorge da Costa Alves, estava procurando um pipa com outros meninos quando sentiram um forte mau cheiro e localizaram os corpos. Jorge avisou a 2ª Delegacia de Polícia de Niterói. Em 21 de agosto, domingo pela manhã, a polícia, os bombeiros, jornalistas e curiosos subiram o morro para resgatar os corpos. No bolso de um foi encontrada a quantia de 157.000 cruzeiros, $68, e no bolso do outro 4.000, menos de $2, além dos relógios. Assim, a polícia iniciou as investigações. Um dos bilhetes e o sumiço do dinheiro reforçaram a hipótese da existência de um terceiro personagem. Também a ausência de uma faca ou objeto cortante utilizada para cortar as folhas de pitomba reforçou essa hipótese. Mas as máscaras de chumbo não combinavam com a situação e nem o estranho bilhete. A hipótese de uma terceira pessoa indicava que ela teria dirigido a pesquisa, mas não teria participado. Mais tarde, a polícia prendeu um amigo das vítimas, Elcio Correia Gomes, espírita, que introduziu os 2 radiotécnicos em estranhas e grandiosas experiências. Tempos antes, os 3 causaram uma enorme explosão na praia de Atafona, no interior do Rio de Janeiro.
A explosão foi tão grande e causou um clarão enorme que a população pensou que estava ocorrendo um terremoto. Esse acidente foi objeto de investigação por parte da Marinha Brasileira. Como a polícia não encontrou provas contra o Elcio, ele acabou sendo libertado. Após os jornais terem anunciado essas duas estranhas mortes, a senhora Gracinda Barbosa Coutinho de Souza informou que na noite de 17 de agosto, entre as 19 e 20 horas, juntamente com 3 filhos, 2 meninas e um menino, estava passando de carro pela Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, quando a filha Denise, de 7 anos, chamou a atenção da mãe de algo no alto do morro. Viram um objeto multicolorido, ovoide, de cor alaranjado com um anel de fogo de onde saíam raios azuis em várias direções. Após a imprensa divulgar esse depoimento, várias outras pessoas se encorajaram e ligaram para a polícia informando que também tinham visto tal objeto luminoso no mesmo local, dia e hora. Técnicos em eletrônica fundamentaram a hipótese de que Manuel e Miguel foram mortos por um raio, pois nesse dia chovia muito. Argumentaram que eles estavam em um local alto, com uma máscara de chumbo no rosto. Caso isso tivesse acontecido, os corpos teriam sofrido ligeiras queimaduras, os quais só não foram constatadas na autópsia porque as marcas se desfizeram com a decomposição dos cadáveres. Essa hipótese não foi confirmada pelo médico legista. O padre Oscar Gonzalez Quevedo, professor de parapsicologia na época, deu um depoimento ao jornal Globo, informando que máscaras de chumbo eram usadas em testes mortíferos de ocultismo. Disse que o ocultismo admitia que dos novos mundos emanavam irradiações luminosas, por exemplo, capazes de afetar aquilo a que chamavam de terceiro olho e fulminar o experimentador. Daí a necessidade da proteção com as máscaras de chumbo. Nesse tipo de experiência, o experimentador deve ingerir uma quantidade de droga que lhe permite entrar em transe e deve estar em jejum para provocar o desequilíbrio físico e mental. Essas experiências são conhecidas como psigama e hiperestesia. No primeiro caso, o experimentador procura liberar a alma para conseguir captações espirituais, e na segunda, os nervos hiperexcitados são os instrumentos pelo qual o homem procura sentir aspectos sutis da realidade que o cerca. O padre Quevedo frisa que para conseguir êxito em qualquer uma dessas experiências são indispensáveis muitos exercícios e perfeito estado físico. Depois de muita investigação e várias hipóteses levantadas, em 25 de agosto de 1967, os corpos foram exumados para ser realizada uma nova série de exames no Rio de Janeiro e São Paulo, mas nada foi descoberto. Em maio de 1969, a Justiça Brasileira arquivou o processo por falta de provas. Em 1980, um novo mistério. O cientista e ufólogo Jacques Valier, que trabalhou para a NASA, veio ao Brasil exclusivamente para pesquisar esse caso. Ao chegar no local onde foram encontrados os corpos, ele ficou estarrecido. Não havia vegetação alguma, estando o local praticamente demarcado, como se alguém tivesse contornado os corpos e o solo estava como se tivesse sido calcinado. Por que não cresceu mais nenhuma vegetação no local onde os corpos foram encontrados? Qual fenômeno teria provocado esse acontecimento? As perguntas são muitas, e assim, o mistério das máscaras de chumbo até hoje continua sendo uma grande incógnita. A polícia não conseguiu esclarecer o que aconteceu e nem o Poder Judiciário. O caso foi bastante divulgado na imprensa, mostrando todos os detalhes, inclusive pedindo o desarquivamento do processo das mortes de Miguel e Manuel para análise dos documentos. Mas, misteriosamente, a caixa que continha todo o processo estava vazia. Todos os documentos desapareceram. Por quê? Mais um mistério. O que realmente aconteceu? Um latrocínio bem elaborado? Uma experiência parapsicológica mal sucedida? Uma experiência psicotrônica com um fim trágico? Um encontro fatal com um tripulante de um disco voador?